Bom dia a todos os irmãos, mais uma vez aqui com vocês por meio desse meio de comunicação pela internet, através do WhatsApp e de outras mídias, para continuarmos a meditar no assunto que iniciamos no domingo passado sobre andando nos passos de Jesus. Nós tomamos o livro de Larry McCall como tema das nossas meditações de domingo pela manhã. E antes de mais nada, vamos orar. Pai, nós agradecemos. Sabemos, ó Senhor, que tudo vai passar, mas certamente o teu amor, a tua graça, a comunhão, ó Pai, contigo nunca vai passar. Ninguém, nem nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado. Seja conosco nessa manhã, que o Senhor abençoe mais uma vez os nossos estudos e que a cada dia cresçamos em compreensão, em vida, para com Cristo, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Andando nos passos de Jesus, e hoje nós veremos andando em humildade como Jesus. Andando em humildade como Jesus. E que sinal deve ter sido? Imagina um grupo de estrangeiros, aqueles sábios vindo ali para buscar, procurar o mestre, procurar o recém-nascido, rei dos judeus, procurando aquele que eles buscavam para poder adorá-lo, para poder reverenciá-lo, sabendo que não era qualquer um, mas era aquele que havia sido prometido já há muitos anos atrás. E assim procuraram no castelo, mas não o acharam no castelo. Pelo contrário, o acharam ali, realmente numa estrebaria, em meio ao gado, em meio à palha, e não em um berço de ouro, mas de forma simples. Um bebê, imagina um bebê ser encontrado num lugar desse. Eles nunca imaginavam aquela aquela figura, aquela imagem que então tiveram. Essa história do nascimento de Jesus e dos sábios é tão familiar que frequentemente perdemos o significado completo. Esquecemos como era incomum o, que o rei dos reis não nascesse no palácio real e que realmente aqueles sábios pensaram assim, que o rei nasceria no palácio. Nós esquecemos que o lugar do nosso Senhor não era naquele lugar. Não era ali de uma forma simples e meio animais. Esperávamos que fosse toda uma situação diferente, que o mundo recebesse de uma forma diferente. Mas, na verdade, até nós vemos Herodes que tentou ali matar o nosso Senhor, ao invés de recebê-lo. Os sábios, aqueles que ali os mestres da lei que instruíram, que ajudaram Herodes, eles não foram reverenciar, adorar o Senhor. Pelo contrário, ficaram lá ao lado de Herodes, não queriam perder de forma alguma as suas regalias, as suas mordomias. Por que o Rei dos Reis escolheu vir a esse mundo de uma forma tão simples, de uma forma tão, tão humilde? Por quê? No capítulo anterior, nós aprendemos sobre o gracioso mandamento de Jesus. Ele fala: aprendei de mim. Mateus 11, 29. Aprendei de mim o quê? E aí Jesus diz de si mesmo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A palavra manso pode também ser traduzida por humilde ou submisso. Então, aprendei de mim, que sou humilde, sou submisso. Mas o que é humildade? Humildade geralmente não é tido por muitos como alguma coisa interessante, esse negócio de ser manso, fraco, humilde. Mas uma definição de humildade é paciente, é ser paciente e manso, não inclinado a irar-se ou ressentir-se, mas é alguém amável, é alguém dócil. Em nossa cultura, então, brandura, mansidão realmente é rejeitada e até repudiada, porque as pessoas querem ser
os que mandam, os que governam, os que têm força, poder, não querem ser o fracote, aparente fracote, não querem ser fracos, dóceis, mansos, de forma alguma. E essa distorção do conceito certamente não se ajusta ao nosso Senhor. Jesus é o todo, era e é o Todo-Poderoso. E ainda assim, ele se fez manso, se apresentou como humilde, servo sofredor. Ele caracterizou-se como manso, ainda que certamente não fosse fraco ou impotente. De fato, Jesus reconheceu que era maior até do que Abraão. Ele demonstrou seu poder, seu senhorio sobre a doença, os demônios, a morte e até mesmo sobre o pecado. O Senhor era sobre tudo e sobre todos. Então, não havia nada que fosse maior ou superior ao nosso Senhor Jesus. Na Bíblia, mansidão, então, é um comportamento de uma pessoa que aceita o lugar que Deus lhe tem apontado. Jesus se fez assim. Ele não argumentou, não questionou, não fugiu da responsabilidade que o Pai lhe havia entregue, mas ele se submeteu àquilo que o Pai lhe havia concedido, a responsabilidade, e obediente como filho amado do Pai, como filho obediente, ele veio e cumpriu à risca aquilo que havia sido proferido, aquilo que havia sido determinado desde a eternidade. Por fim, aprendemos então o significado de mansidão não através de um dicionário, mas através da própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era humilde em suas atitudes. Deixa eu abrir aqui as Sagradas Escrituras. Filipenses 2, 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou, ele não buscou, ele não quis, ele não exigiu essa prerrogativa, sendo Deus, sendo Todo-Poderoso. Ele experimentou todas as indescritíveis glórias do céu. João 17,5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor Jesus já era. Ele era, sempre foi Deus. E ele se humilhou, ele desceu do seu trono de glória e veio a esse mundo para cumprir aquilo que era necessário para a nossa salvação. Assim, ainda assim, enquanto andou por essa terra, ele não reivindicou, ele não exigiu esse papel, ele não exigiu que fosse tomado essa reverência como pretexto de autopromoção ou autoproteção. Ele não buscou, eu sou filho de Deus, não me machuque, eu sou filho de Deus, me conceda isso ou aquilo outro. Não. Ele não tomou da sua prerrogativa de Deus, de filho de Deus como Pai, de Deus como Espírito Santo, para facilitar ou adquirir alguma coisa. Ele cumpriu todas as coisas, até impostos. Até o imposto o Senhor pega e paga ali de forma obediente, como nós já sabemos nas Sagradas Escrituras. Ele se pôs a renunciar então seus direitos, a tornar-se semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel então sumo sacerdote. Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele se tornou então fiel, ele se tornou então alguém como nós, para que intercedesse, para que fosse o nosso intercessor. Ele passou pelas adversidades que nós passamos, passou por tudo que nós passamos, e até mais, né? A cruz, ninguém poderia, a não ser ele, assumir aquele peso da cruz, a ira, a cólera de Deus o Pai recaindo sobre a pessoa dele. Aquele cálice, ele o sorveu, ele tomou
o cálice da ira de Deus sozinho. Os discípulos até não entenderam, pensaram que quando Jesus falou de cálice era alguma coisa de honra, de glórias, de maravilhas, de favores desse mundo. E o Senhor pega e fala: não, vocês não estão entendendo. Esse cálice eu vou beber até a última gota. Era o sofrimento, era a sua paixão ali, era o seu momento de martírio que ele passaria por amor a nós. Continuando, Jesus era humilde em suas ações. Em Filipenses 2, 7 e 8, Filipenses 2, 7 e 8, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Senhor, então, foi servo. Ele não veio reivindicar o seu senhorio, ele não veio reivindicar ser servido, mas ele pega e fala até para os discípulos: olha, eu que sou Senhor, estou servindo. O que sobra para vocês? Olha, e o Senhor exemplifica isso quando ele assume ali, pega uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. E aquele serviço era o servo mais simples da casa, às vezes até um escravo que realizava aquele serviço. E o Senhor ali o realiza, demonstrando a sua humildade, a sua demonstração de ser servo e um servo humilde ali para com o seu próximo. Jesus desceu do céu então para a terra. Quando Deus, o Filho, veio ao mundo caído, colocou-se ao lado ali colocou suas prerrogativas divinas de lado. Ele, desde do momento em que criou os seres celestiais, ouviu ao Santo, 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 toda a criação adorando. Ele pega e deixa disso de lado e se sujeita a ir para um estábulo. Um estábulo. Ele, ali em meio a jumentos, camelos, ele que aspirava o incenso celestial, estava agora sujeito aos odores ali da palha, do estrume de animais, do suor humano. Aquele que havia sido rico, sem limites, tornou-se pobre por nós. Segundo Coríntios 8, verso 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O Senhor se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, fôssemos então elevados, transferidos, fôssemos trazidos então a essa possibilidade. Ele que havia então sido legislador, se humilhou a si mesmo e tomou ali o lugar daquele que haveria de cumprir a lei. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Nascido sobre a lei. O nosso Senhor Jesus veio e se submeteu à lei para cumpri-la em nosso lugar. E assim foi então, desceu do céu para a terra. Jesus também desceu da glória para a humildade. Do momento em que deixou do trono celeste até o momento em que ressuscitou, Jesus viveu uma vida não de glória, mas de humildade. Deus, o Criador, andou sobre o próprio planeta, que pessoalmente chamou existência. Imaginem, João 10, versículo 1 a 10 e 11, o Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. O Senhor, que criou todas as coisas, ele não foi recebido pelas suas criaturas, ele não foi recebido da forma adequada, mas o desprezaram. Era desprezível. Aos olhos deles era feio, não tinha nada interessante, não era bonito. Como diz
as Sagradas Escrituras em Isaías. Jesus desceu de mestre a servo. O Rei dos Reis se tornou-se então servo dos pecadores. Durante aqueles anos de silêncio, da sua infância até a sua maturidade, ele obedeceu ali até a José e Maria. Lucas 2, versículo 51. É interessante isso, nós observarmos o nosso Senhor obedecendo, honrando. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E ali os pais, aqueles que foram por Deus escolhidos para cuidar, zelar do nosso Senhor, que foram agraciados, foi concedida essa bênção maravilhosa de ter ali Jesus no seio ali da sua família. Eles viam realmente aquele perfeito filho, perfeito varão, um filho obediente, o Criador obediente ali a José e Maria. É interessante, mais uma vez, que o Senhor veio como verdadeiro homem. Ele veio e cumpriu todas as coisas, até o mandamento de honrar pai e mãe. O Senhor ali honra a José e Maria. Demonstra-se então esse detalhe. Ele humilhou-se a viver num lar com os pais, pecadores, em meio aos irmãos, os meios irmãos ali, teve um trabalho comum. Ninguém ali no vilarejo o reconhecia como alguém especial. Quando o Senhor fez o seu primeiro sermão público, em Lucas 4, 22, aquelas pessoas que conviviam com ele, até se perguntaram: não é este o filho de José? Eles se maravilharam. E Mateus acrescenta: escandalizavam-se nele, Mateus 13, 57. Porque eles falavam: mas não é esse aí aquele filho de José? Da onde que ele conseguiu? Como que ele tem essa capacidade, essa oratória, essa sabedoria? Da onde vem isso? E se espantavam e se escandalizavam. Então, durante seus anos de ministério público, ele demonstrou a humildade como estilo de vida, com quem ele se associava, a quem ele servia. Jesus gastou tempo não com os ricos, os poderosos, aqueles que eram aqueles que poderiam lhe favorecer em alguma coisa de forma física, mas o Senhor veio para os mendigos, para os coletores de impostos, para as prostitutas, para aqueles que eram miseráveis, para os leprosos. Ele foi chamado amigo de pecadores. Enquanto realizou seu ministério público, o pão da vida tornou-se faminto. A água da vida tornou-se sedento. O Criador do universo não tinha onde reclinar a cabeça, Mateus 8:20. Ele se fez humilde por amor de nós. Mesmo em seu suposto momento de glória, naquele domingo de Ramos, quando ali o povo recebeu e gritava: eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumenta, no jumentinho, cria de animal de carga, Mateus 21:5. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, Mateus 20:28. O Senhor, mesmo ali sendo recebido como um rei vitorioso, sabia que no outro momento aquelas mesmas pessoas estariam gritando: crucificam, crucificam. Mesmo sem haver cometido nenhum pecado, de ser cometido nenhuma falha, sendo perfeito homem, perfeito varão, e ainda assim passaria por tudo aquilo. Jesus desceu então da vida para a morte, como ato
final de humildade, o Filho de Deus desceu da vida para a morte, aquele que era identificado como o autor da vida, Atos 3,15. Ele é o motor, o autor, aquele que gerou toda a vida, que sustenta toda a vida, e todas as coisas se movem por meio dele, e nada é se não for por meio da sua graça e do seu favor. Ele se submeteu à morte nas mãos de homens ímpios, maus. Aquele que tinha vida em si mesmo voluntariamente abriu mão da sua vida para morrer por inimigos, por pecadores, de forma dolorosa e vergonhosa. Filipenses 2:8. Como a humildade de Cristo deve nos impactar? Como essa humildade, então, deve mover o nosso íntimo? O que deve gerar em nós? De acordo com Filipenses 2:5, nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Nossos relacionamentos estão marcados por atitudes que refletem a humildade das atitudes de Jesus. Deveria ser a nossa pergunta constante. Se entendemos que o nosso relacionamento com Deus Pai está fundamentado, que está ali, o fundamento é a busca realmente em Jesus, por essa união com Cristo, que nosso relacionamento com Deus é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi gracioso. Nós somos salvos pela graça, nós temos relação com Deus pela graça, tudo, a base é graça, amor, misericórdia, e todas elas apontam para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, nossos relacionamentos com as outras pessoas também devem ser marcadas pela humildade que aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos nós vivido em humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, como nos fala Filipenses 2:3? Nós temos demonstrado que admiramos e respeitando e honrando ao nosso próximo? Ao invés de nos orgulharmos e buscarmos os nossos supostos direitos e promovermos nossas próprias preferências e agendas, a humildade tem sido alguma coisa que nós temos buscado? Nós temos considerado as outras pessoas superiores a nós? Podemos trabalhar com os outros crentes no sentido de penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, Filipenses 2:2. Nossas ações refletem as ações de Jesus, que é manso e humilde de coração, Mateus 11:29. Nossa vida tem refletido isso? Nosso viver tem se pautado na pessoa de Cristo? Fazemos as coisas sem partidarismo? Buscamos os interesses dos outros ou temos buscado os nossos próprios interesses? Nós temos buscado que o nosso eu seja ali alimentado, adorado, reverenciado, exaltado? Como nosso humilde Salvador, nossa vida deve estar submissa. Nós devemos estarmos dispostos a servir aos outros, mesmo que isso signifique até sacrifício pessoal. O Senhor deixou muito, aliás, Ele deixou coisas que nós não imaginamos por amor, por amor. Nós temos deixado às vezes da nossa comodidade, temos deixado de muitas coisas por amor ao nosso próximo. Jesus tinha suas ações e atitudes marcadas pela humildade. Ele graciosamente nos mandou vir a Ele e aprender dele. Ele pega e fala: vinde a mim, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. À medida que nós olhamos para o nosso Mestre, que nós aprendemos do nosso Salvador, do nosso Senhor, nós seremos transformados na sua própria imagem de humildade, segundo o que nos fala 2 Coríntios 3, verso
18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que o Senhor esteja fazendo essa maravilhosa e grandiosa obra em nossas vidas. Aquilo que Ele começou, que Ele complete, que Ele continue a santificar as nossas vidas, que nos faça cada dia mais conformes à sua humildade, nos molde, nos ensine a viver essa verdadeira e maravilhosa humildade que Ele demonstrou enquanto esteve aqui entre nós nesse mundo. Que Deus abençoe e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.